Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse tempo quaresmal, somos chamados a meditar sobre a vida de Cristo, a sua paixão, morte e, por fim, a ressurreição. A Quaresma é um tempo forte que a Igreja nos propõe a ter os mesmos sentimentos de Cristo, a buscar a vontade de Deus. E como tema para começarmos esse recolhimento do mês de março, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, o Sermão da Montanha, que a gente já está tão acostumado a ouvir, já ouviu muitas vezes, já sabe qual é o resultado, já ouviu muitos sermões sobre ele. O que ele tem a nos dizer neste tempo quaresmal para nos ajudar? Vendo Jesus aquelas multidões, subiu a um monte. Jesus subiu para rezar. E a oração, que era para estar mais perto de Deus, subir no monte era para alcançar duas coisas. Primeiro, o silêncio. Depois, afastar-se das coisas do mundo. Porque o mundo girava em torno exatamente do quê? Dos rios e da cidade. Então, todas as pessoas precisavam daquilo. E aqueles que viviam no campo precisavam também do rio e dos lugares baixos para a plantação. Se subia a montanha, somente para algumas especiarias, mas principalmente para o encontro com Deus. Jesus subiu a montanha, subiu a um monte. Tendo-se sentado, aproximaram-se dele os discípulos. É bonito ver no início do sermão que alguns, vendo a atitude de Jesus, imitaram. Imitar a atitude de Jesus, também subiram ao monte. As igrejas antigamente ficavam no alto do morro, como a catedral, está no alto do morro, ali tudo era baixado, o rio está lá embaixo e aqui era a parte mais alta. Exatamente para encontro com Deus, sair, afastar-se daquilo que é o comum para encontrar-se com Deus, para estar com Ele. E aproximaram-se dele os discípulos. Abrindo então a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Madre Teresa de Calcutá talvez tenha definido bem que pobres são esses. Ela dizia: quem são esses pobres de espírito? É pessoa que não tem vida de oração? Não, pessoa que não tem dinheiro, pessoa que não tem comida. Que pobreza é essa? É material, é espiritual? Que pobreza é essa? E aí Jesus começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que se sentem pobres buscam a Deus. Todos esses, acabamos de ouvir, aproximaram-se dele os discípulos. Todos subiram a montanha, não pensaram no sacrifício de ir ao encontro de Cristo. Indo ao seu encontro, porque necessitavam ouvir aquelas palavras, porque necessitavam de milagres, porque necessitavam de uma luz que iluminasse o caminho deles. Todos esses se aproximaram, todos pobres, todos precisavam de Jesus em alguma coisa, todos eles. Então se aproximaram de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Madre Teresa de Calcutá dizia: quem é o pobre? Aquele que não tem Deus. Porque aquele que não tem Deus o busca, e buscando essa riqueza terá. Mas é preciso não ter para ir buscar. E quando nós nos sentimos diante das dificuldades, dos problemas familiares, do nosso ânimo, das nossas forças, quem de nós não se sente pobre, fraco, ilimitado? Todos nós. E é nessa pobreza, talvez nessa humilhação, é que buscamos mais a Deus. Porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é de quem quer, de quem busca.
Batei e vos será aberto. Procurai e encontrareis. Assim, nós estaremos com Cristo se nós necessitarmos, se nós precisarmos dele. Essa pobreza que nosso Senhor nos ensina e que tantos santos experimentaram. Por que alguns santos fizeram votos de pobreza, obediência e castidade? A pobreza porque Jesus assumiu a condição humilde e humana, sendo Deus Todo-Poderoso. E assim, necessitando em Nazaré, necessitando no Egito, necessitando em Belém, em tudo nosso Senhor foi necessitado. Até mesmo em Cafarnaum, morava na casa de São Pedro, morava até de favor. É lógico que devia trabalhar, devia ajudar ali muito, mas também precisou. Nosso Senhor se fez humilde e também precisou de um pai na terra, de uma mãe. Nosso Senhor precisou de verdade e contou com a ajuda das pessoas, os reis magos que foram lá, os pastores que foram visitar. Até quis necessitar de uma samaritana, pediu água a ela. É verdade que ela não entendeu o que ele queria. Jesus queria mais do que água, queria o coração e a alma. Será que nas bem-aventuranças Jesus não quer o mesmo de nós? O nosso coração e a nossa alma? Sentir-se pobre porque não resolvemos os nossos problemas. Sentir-se pobre porque precisamos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E é verdade que diante dos problemas, quem de nós não explode? Ainda bem que as mulheres são todas calmas, nunca ficam nervosas com nada, aceitam tudo com paciência, com verdadeira alegria. Então, se nem os homens são assim, as mulheres vão ser menos ainda. Mas o que acontece é que, de verdade, quem são os mansos? Aqueles que aceitam as contrariedades, não sem sofrimento, não sem dor, não sem contrariedades, mas aceitam porque conseguem ver a vontade de Deus. E quando conseguem ver isso, aqui entramos exatamente nesse momento. A prática de piedade quaresmal nos leva à conversão e à penitência. A conversão é um diálogo com Deus, é olhar para Deus. E a penitência é cortar em nós o que não condiz com a vida de Cristo. E aí pedir a graça de Deus necessária para conseguirmos cortar, porque nós somos assim. Temos essas manias, temos esse jeito, esses gostos, e devemos cortar. Então é verdade que pela vida de oração nós nos aproximamos de Deus. Começou a quaresma na quarta-feira de cinzas dizendo quais são as práticas quaresmais que devemos viver nesse tempo. Oração, jejum, que é mortificação e abstinência de alguma coisa, e a esmola, que é a caridade. A caridade para com o marido, para com os filhos, para com as pessoas no trabalho. Isso aqui é caridade, é esmola. O que podemos dar ao outro? O que o outro precisa. Precisa de uma surra? Não. Precisa de entendimento, compreensão, perdão, porque erram. É isso que devemos viver. Esses são os instrumentos para a transformação da nossa vida, para uma preparação para a Páscoa. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Como vamos viver as paixões de nossa vida? As cruzes que nosso Senhor permite. Aprendendo a mortificar, aprendendo a carregar o peso, aprendendo a saber sofrer. Por isso, a mansidão nada mais é do que a aceitação das contrariedades sem perder o olhar de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A mansidão parece que quem é manso vai perder tudo, e é o contrário. A mansidão não perde nada, ganha tudo, pelo contrário. Ganha todas as coisas. Foi com quem é casado aqui, sabe muito bem como é que conquistar os maridos. Foi com mansidão, paciência, beijo, abraço, carinho, atenção, afeto, docilidade. E quando explodia, depois vinha o sentimento depois do quê? De pedir perdão, reconhecer que errou, voltar atrás para corrigir o mal feito, corrigir aquelas más atitudes. Por isso a mansidão. Mesmo depois, quando explodimos, podemos voltar e pedir perdão e recomeçar de novo. Assim nosso Senhor vai transformando a nossa vida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quantos sofrimentos passamos em nossas vidas? Por isso, a oração é o que vai nos ajudar muito. A oração, como nosso Senhor ensinou, logo depois do Sermão da Montanha, um capítulo depois,
vai ensinar exatamente sobre a petição no Pai Nosso. São aquelas 7 orações que fazemos, aquele propósito firme, reconhecer Deus como Pai, santificar o nome dEle na nossa vida, cumprindo bem e obedecendo, para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. E qual é a vontade de Deus, afinal? Se nós ouvirmos nosso Senhor, compreenderemos, mas se nós não ouvirmos, não aceitaremos. Por isso, a oração, ela começa com uma atitude de subir a montanha, deixar algumas coisas de lado. A fidelidade na oração é necessária para ouvir a voz de Deus. Eles se aproximaram e subiram a montanha. Aliás, subiram a montanha para se aproximar. E ao aproximar-se ouviram. E ouviram aquilo que Nosso Senhor queria de cada um deles. Por isso a oração, a primeira atitude da oração é fazer silêncio interior. E qual é o silêncio interior? Das dificuldades. Coloque sob o altar de Deus, sob as mãos de Nosso Senhor, os problemas, essa dificuldade, essa tristeza, essa dor, essa angústia. Vamos resolvê-la? Não está na nossa mão. Algumas coisas talvez até estejam, mas é preciso vencer o orgulho, a vaidade para vencermos. Pedir perdão de uma discórdia, pedir desculpa de uma mentira ou de uma ofensa. Às vezes depende de nós, às vezes não. Às vezes o erro foi do outro e nós é que estamos magoados e tristes. Por isso, a oração é de verdade uma atitude de silêncio, fazer a voz de Deus ressoar no nosso coração. Por isso que quando vamos rezar, pegamos um trechinho da Bíblia. Muitas pessoas gostam de rezar com os salmos, outras gostam de rezar com os santos evangelhos, outros com as cartas de São Paulo, as cartas de São Pedro ou São João, que vão nos indicando também atitudes que devemos tomar, porque a igreja nos convida a ter as mesmas atitudes de Nosso Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça que nós buscamos para pôr ordem nesse mundo nos é pedida pessoalmente por Deus, para que nós, colocando em prática aquilo que ouvimos de Deus, a justiça seja feita. É justo que a esposa seja boa esposa. Senão, como é que o marido vai ser bom? É justo que a mãe corrija e ensine. Senão, como é que os filhos vão ser bons? E mesmo sendo boa, nem sempre o marido é bom. Mesmo corrigindo, nem sempre os filhos são bons. Se fazendo o bem pode dar errado, o errado vai dar errado. É por isso que temos que corrigir. O certo até pode dar errado de vez em quando, porque não depende tudo de nós. Uma mãe, quando corrige o filho, ela acertou corrigindo, mas o filho viu aquilo como uma desgraceira total. Então ele não aceita. Pronto, o que acontece? O efeito nele foi mau. Mas a verdade é que foi boa, teve que corrigir. Mas nele o efeito foi mau. Então é isso, às vezes a nossa atitude tem um efeito no mundo contrário do que a gente queria. A gente queria fazer uma coisa, um doce bem gostoso, isso é uma porcaria. Às vezes fez uma coisa correndo, ficou maravilhoso. Às vezes não depende só de nós. É verdade que a boa disposição, o esforço, o sacrifício conta muito. Mas é preciso, através da oração, contar com a graça. Porque sem a graça, de verdade, já falei aqui muitas vezes, desgraçados. Sem a graça, estamos perdidos. Ouvir a voz de Deus no fundo da nossa alma. O que Deus está te pedindo agora? E é isso que fazemos no recolhimento, recolher-se exteriormente. A oração nos leva a isso. Por que nos recolhemos aqui agora? Temos um monte de coisas nos esperando lá em casa para fazer, se não é hoje, amanhã. Mas isso, recolher-se um pouco, ouvir a voz de Deus. E mesmo quando não escutamos as palavras, no mínimo estamos diante de Jesus sacramentado. Isso já nos vale muito. É uma prova do nosso amor. Nós nos retiramos também como os apóstolos para ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala das bem-aventurados, felizes, seremos que, apesar do choro, apesar da necessidade e pobreza, apesar de saber suportar com sofrimento as dores da vida presente com mansidão, apesar de não vermos as coisas justas nessa vida e as coisas parecem que cada vez pioram, apesar de termos que perdoar o que os outros nos fazem de mal, sermos misericordiosos para alcançarmos a misericórdia,
pureza de coração, olhar para a pessoa amada com mais ternura, com mais amor, com mais desejo, com mais afeto. E está ficando mais velho. E tem que ter mais carinho. E tem que ter mais atenção. E saber suportar, porque quanto mais velho, mais teimosias. E assim deve ser a vida, porque faz parte da nossa santificação, os puros de coração, porque verão a Deus em cada um dos seus atos. Por isso, saborear as palavras de Deus no fundo da nossa alma, nesse recolhimento exterior, saindo das nossas atividades, e num recolhimento interior, na oração, agradecer muito a Deus por estar aqui hoje, pelas dificuldades que nos levam a amar mais, servir melhor e rezar e confiar em Deus. Aprender a saborear as palavras e as obras do Senhor, que nos revelam o seu amor infinito por nós. Aprender que Deus não nos abandona. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esses dias veio uma pessoa me falar: padre, eu não quero saber mais de igreja. Eu falei assim: por quê? Porque minha mãe vai na missa todo dia, reza todo dia, faz todas essas coisas e vem falar cada besteira para mim. Eu falei: que besteira que ela falou? Você falou que eu sou um preguiçoso, vagabundo, que eu sei, não sei o quê. Eu falei: isso é atitude de mãe? Dizia comigo: não. Eu falei assim: não. Por que ela falou tudo isso? Você está trabalhando? Não. Você está fazendo tal coisa? Não. Você está fazendo isso? Não. Eu falei assim: então sua mãe não está errada. Ah, mas isso é jeito de falar? É verdade. É porque ela está cansada de falar, então ela perdeu a linha. Mas ela deixou de te amar, ela falou que te odeia, quer te ver no inferno? Não, isso ela não falou. Pois bem, ela te ama. Só que ela não sabe como te fazer, porque você está grande. Se fosse pequena, ela te dava chinelada. Mas como você está grande, ela não pode fazer nada. Então o que ela vai fazer com você? Então é isso. O que pode fazer? Então ela está desesperada. Então ela não tem fé. Ah, mas com essa atitude, isso não é atitude de fé. Desse jeito eu vou para outra igreja. Assim, pois vá, só para confrontar sua mãe e para ouvir ela falar de novo no seu ouvido. Você gosta da sua mãe, não gosta falando no seu ouvido? Você não tinha pensado nisso, mas vai para outra igreja para ver se não vai ser um motivo a mais para ela falar da sua vida. Pois é isso que nós devemos fazer, de verdade, ter a paciência, pacíficos na forma de agir, porque de verdade vamos mudar o mundo? Não, Jesus disse a verdade. O que fizeram com ele? Mataram. É isso que devemos pensar. Por isso, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. É o caso dessa mãe. Sofre perseguição. O filho está perseguindo, acusando a igreja dela ser ruim. Ela que é ruim, o filho que faz besteira, ela que é ruim. Mas tudo bem, vai fazer o quê? É assim que todo mundo pensa. E é assim que às vezes nós pensamos. Às vezes queremos falar, mas não conseguimos. Por isso, ser uma pessoa com grandes desejos divinos, pedindo também para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa irmã, uma boa amiga, uma boa colega, uma boa profissional. É isso que tem que pedir a Deus, porque queremos ser melhores, queremos ser mais de Deus e nos aproximamos na vida de oração para fazer silêncio dessas coisas que são contrariedades, que nem nós gostamos. Quem que gosta de ficar com raiva? Quem que gosta de ofender as pessoas? Mas por que ofende? Porque essa é a minha única defesa. Defesa nada, é só a arma, criatura. Tem que parar com isso, de atacar. Esse é o problema. Essa é a dificuldade que nós temos. Por isso, a oração é um tempo de silêncio. Ante a iminência da paixão, daquilo que Jesus Cristo sofreria, ele sente a necessidade da oração. Diante do sofrimento que está chegando, que estava chegando a traição, o julgamento, tudo que estava chegando. Diante de tudo isso que estava chegando, qual foi a atitude de nosso Senhor? Ele teve necessidade da oração. Retirar-se para conversar com o Pai. Retirar-se para conversar com Deus. É engraçado, por que os namorados se retiram para conversar? De muitas coisas.
dos sonhos, dos afetos, do carinho. Então, por que se retiram? Para conhecerem-se melhor. Por que precisa, para namorar, ficar um pouquinho mais isolado dos outros? Não sozinhos, porque senão sai besteira. Não é? Por que tem que se isolar um pouco? Exatamente para se conhecerem. E não é isso a oração? Conhecer a vontade do nosso amado Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, e que deveria ser o Rei do nosso coração? A oração nos leva a diminuir a distância para com Deus. Todos se aproximaram de Deus e subiram a montanha. Se sacrificaram um pouco subindo para ficar mais perto. É isso. Ir para a oração é subir a montanha, que custa muito. Mas para estarmos mais perto de nosso Senhor, para vivermos bem isso. Por isso, estar presente, sempre àquele que não se aproxima de Cristo, não está presente, não o tem. Não tem como enamorado na oração, e na oração consegue-se força para suportar a cruz. É isso, diante da agonia no horto, teve força para suportar a cruz. Como que a gente vai suportar a cruz que está chegando? Rezando, estando muito unidos na oração. Sabemos que é forte a oração em tempos de prova. As provas é que nos levam à oração, mansidão, as lágrimas, a misericórdia, a pureza do olhar, do coração, sermos pacíficos, tudo isso se alcança numa felicidade de uma união com Deus. Bem-aventurados os que estão comigo, que apesar de tudo isso, alcançarão o que vieram buscar. É isso que fazemos na oração. Não temos paciência, então viemos buscar. Não temos força, então viemos buscar. Não temos nada aqui, nem vontade de rezar, nem vontade de perdoar, nem vontade de nada, mas estamos aqui para encontrar, na convivência com Deus, no diálogo amoroso, ouvindo suas palavras, querer estar com Ele. Assim, esses tempos de provas nos levam à oração, e a oração nos leva a superar esses tempos. E como foi difícil para Cristo essa oração? Diante de um sofrimento, a iminência de um sofrimento e até da morte, sofreu. Foi uma oração de sofrimento. Até deixou os discípulos, lá os 3 discípulos escolhidos, meio de lado, para que a oração fosse pessoal, íntima com o Pai e ao mesmo tempo silenciosa. É preciso criar essa querência de Deus, querer estar com Deus, é preciso criar isso, ter necessidade de estar com Deus. É engraçado, né? As crianças dão muito trabalho. Tem hora que a gente fala, ai meu Deus, estou tão cansada. Mas pergunta para a mãe se dá para ficar longe. Não dá. E por que não dá para ficar longe? Porque é uma necessidade, é a querência de querer estar com eles. Aí eles vão crescendo, vão tudo embora. Fica tudo mal educado, grosso, né? Vai tudo embora. E fazem a vontade da gente? Também não fazem. Então, mesmo depois de grande vai pior. Né? Então, o que acontece é exatamente isso. Antes da oração, procura calar o teu coração. São José Maria Escrivá dizia isso. Antes de ir para a oração, procura calar o teu coração. Expõe a ele as tuas dificuldades, mas cala teu coração. Não tenta resolver problema diante de Jesus na oração. Não é para resolver problema. É para diante de Jesus derramar lágrimas. Ele não derramou lágrima no horto? Senhor, se for possível, afasta de mim essa situação, mas faça-se a tua vontade. E chorou. Ficou resolvido o problema? Não. Ficou confortado o seu coração. E é isso, confortar o nosso coração, estar mais com Deus, viver na presença de Deus todos os dias. Entre a atitude do início da oração e o final, há uma diferença enorme. Às vezes entramos mal e saímos bem. Às vezes entramos até com bom propósito, mas saímos até parece que mal. Meu Deus, eu estou longe de estar agradando a Deus. Que miséria, eu rezo muito e parece que eu estou mais afastado de Deus. É o dito popular, né? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. A assombração aparece? Não. Nós é que criamos esses problemas porque queremos nós resolver. E esse é o nosso problema. Jesus sentiu um pânico
diante daquilo que apresentaria. Depois a serenidade, a confiança. É chegada a hora. Depois se conformou. Foi para essa hora que eu vim. Para isso, para esse sofrimento. Essa cruz não podia afastar-se de nós. Quando diz, sou eu, para aquela autoridade, né, vai dizer, né, quem és, né? És o filho de Deus? Sou. Eu sou. Que era a palavra em hebraico para dizer Deus, Yahweh. Né? Eu sou aquele que sou. Quando ele diz isso, os soldados se afastam. Quando ele é preso, né? Diante dele assim, quem é Jesus Nazareno? Ele diz, sou eu. Quando disse aquilo, o Evangelho diz que aqueles soldados titubearam, foram lá para capturá-lo, mas titubearam um pouco, ficaram com medo e até meio que se prostraram, meio que caíram, né? Tiveram um pouco receio, perguntaram de novo, aí sim capturaram Nosso Senhor, depois daquela oração. E a oração resolveu o problema? Não, a oração só preparou para o problema. A oração é para resolver problema. Pode ser que Deus dê um milagre, pode ser que Deus te livre daquela cruz, mas Deus veio resolver problemas? Não, Ele veio te dar forças para você suportar a cruz e os problemas. Por isso a Quaresma é um tempo de escolher penitências, porque quando nós escolhemos as penitências e deixamos de lado algum gosto nosso, vencemos. Que? A nossa vontade, que foi fraca, aí não consigo ficar sem isso. Pronto, assim pensa um viciado, um drogado, um bêbado, um ébrio. Assim pensa uma pessoa que tem vício, não consigo ficar sem isso. Então, quando a gente está preso a uma coisa, disso a gente abre mão, faz mortificação. Não reclamar, não murmurar, não praguejar. A oração de Jesus começa com uma necessidade do Pai. Ele se sentiu também, na sua natureza, na sua condição humana, necessitado. Por isso começa, Abá, Pai. Tem confiança na vontade do Pai e aceita essa vontade. Foi para essa hora que Ele me mandou, foi para essa hora que eu vim. Falar o que se passa no nosso coração é importante, mas deixar de lado a maquinação de como resolver, de como acertar. Não está na nossa mão. Às vezes nós pensamos 1000 coisas para resolver e Deus dá uma graça e uma luz tão grande que às vezes sem dizer nada as coisas vão se resolver. Porque não depende de nós. Falamos para os outros, né? E sempre pedimos, mas nós não pedimos muitas vezes e nem queremos escutar, pois dizemos, eu sabia que isso ia acontecer, sabia que isso ia ser ruim. Então, sempre maquinando a nossa vontade. A oração é aprender a pedir, meu Deus, eu sei que isso aconteceria, mas me ajuda a viver bem na tua presença diante dessa dificuldade. Ter medo, muitas vezes, de ouvir o que já se sabia. E Deus permite essa cruz. Ele suou sangue no Horto das Oliveiras. Aflição diante dos problemas. Sono na oração tiveram os apóstolos. Não conseguiram rezar juntos. E na transfiguração tiveram medo. As pessoas que podem nos ajudar, não vão nos ajudar. Jesus escolheu os apóstolos. Tiveram medo, tiveram dúvida, não acreditaram. Quantas coisas. Chamou gente fraca e ruim. Não, chamou pessoas como nós. Por isso, nosso Senhor nos chama a essa perfeição. Bem-aventurados sereis, quando vos insultarem, vos perseguirem e disserem falsamente toda sorte de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois também assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. A cruz nada mais é do que o caminho para chegarmos a Deus. Não há outro caminho. Foi para essa hora que Ele nos preparou. Por isso a oração te faz ouvir Deus e a mortificação te faz imitar Deus. Na mortificação, vencemos a nós mesmos. E na oração, ganharemos os mesmos sentimentos de Cristo. Porque ao ouvi-lo, começamos um diálogo de amor com Ele.
Vamos pedir a Nossa Senhora, aquela que aos pés da cruz, aliás, desde a apresentação do menino Jesus no templo, ela já ouviu que a sua vida não seria fácil. Uma espada transpassará a tua alma. Então, imagina. Acho que ela viveu a vida inteira, até a hora do Calvário, pensando qual seria aquela hora. Nossa Senhora teve sossego? Não, mas confiou, aceitou. Por quê? Porque meditava tudo isso, todos os fatos no seu coração e entendia que aquela cruz, aquela espada, era o caminho preparado por Deus para sofrer, para suportar, superar e vencer com a graça de Deus aquilo que humanamente é impossível. A Deus tudo é possível, para nós nada. Tudo é impossível para nós, mas para Deus tudo é possível. E essa é a confiança. A Quaresma é um tempo de oração para a união com Ele, de mortificação e jejum para vencermos as nossas fraquezas. E a esmola, que nada mais é do que a caridade para aqueles que estão à nossa volta, para o nosso próximo, que mais precisa de nós. Esses merecem e precisam da nossa caridade. E no final das contas, vai ser o instrumento da nossa santificação. A Virgem Maria, toda cheia da graça, deu ao mundo aquilo que Deus lhe deu. Pôde distribuir aquilo que alcançou de Deus. Também nós, na oração, alcançaremos Deus. E talvez poderemos dar Deus àqueles que precisam de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados, a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. As práticas de piedade desse tempo quaresmal, que a gente encontra no Sermão da Montanha, a mansidão, a pobreza por uma necessidade de Deus, saber chorar as dificuldades da vida presente, mas esperar sempre em Deus, tudo isso nos leva a concretizar aquilo que a Quaresma nos pede, que a gente já disse na primeira meditação: oração, jejum e esmola. O jejum nada mais é do que uma mortificação. O jejum, a abstinência e a mortificação têm esse papel, vencer em nós o que em nós é uma fraqueza. Pela penitência, há um caminho de conversão, há uma mudança de vida. Quando vencemos a nós mesmos, há um primeiro gesto e um ato concreto de conversão, de voltar o olhar para Deus, que foi isso, subir a montanha para estar com Jesus. E no silêncio, ao ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus pedia, aqueles homens se deixaram transformar. E apesar da mensagem não ser em primeiro plano muito boa, porque Jesus começa assim: bem-aventurados, felizes vocês serão se sofrerem. Feliz se sofrer, chorar, for injustiçado. Como é que vai ser feliz desse jeito, meu Deus do céu? Pois bem, pois essa felicidade é a cruz de cada dia. Pois se diante dessas maldades, diante desses sofrimentos, você suportar o peso dessa cruz, de verdade, ela vai te salvar, porque você não vai ter atitudes de mal, de ingratidão e maldade nesse mundo, mas pelo contrário, vai viver de tal forma
a confiança em Deus, que essas coisas não vão te abalar, pelo contrário, vão ser as provas de fogo do teu amor por Deus. E no final das contas, essa cruz vai te salvar, porque aquilo que veio como um peso de cruz de dificuldades e problemas, você superou porque se apoiou em Deus. Felizes serão, porque não foi por força própria que vocês venceram, mas foi olhando para Deus, no silêncio da aceitação, na confiança de quem se coloca nas mãos de Deus, vocês conseguiram vencer. Nisso está a felicidade. Não é preciso fazer muito, é preciso viver bem, é preciso aceitar as coisas. Na confissão, nós nos acusamos do quê? Do mal feito, daquilo que poderia ter sido melhor, mas não fizemos. Por quê? Por fraqueza. Porque sabíamos o que era certo, mas por que não fizemos? Fraqueza. A oração nos leva a vigiar sobre a nossa vontade. A vigilância nada mais é do que a penitência, o jejum, a mortificação. A generosidade de Jesus no seu jejum no deserto o preparou para a missão. Por que a gente fica 40 dias fazendo penitência, jejum? Para preparar a gente para a missão. Qual a missão? Ressuscitar uma vida nova em Cristo. Isso é a ressurreição. Ressuscitar em Cristo, uma vida nova em Cristo. E assim somos chamados a viver essa vida nova. Nas paixões, na dificuldade da vida presente, na cruz de cada dia, em toda a nossa vida encontraremos dificuldades. Na vida de Cristo, aquilo que começou a mortificação, veio ao mundo, quase Nossa Senhora não entendeu, quase São José não entendeu. Um frio tremendo naquela manjedoura. Um rei querendo matar todas as crianças. Os reis magos que não compreenderam a sua divindade. Os pastores que deixaram o seu serviço e foram visitar e adorar aquele menino porque os anjos disseram, porque senão ninguém ia saber. É a vontade de Deus que nos leva. Os reis magos foram porque os astros e toda a natureza mostrava. Os pastores deixaram o serviço porque os anjos disseram. Foi também um anjo que disse para Nossa Senhora e um anjo que disse para São José. São os anjos da guarda que nos levam também a compreender a vontade de Deus. Né? O valor dos pequenos sacrifícios feitos por amor, o valor desses pequenos sacrifícios feitos por amor é que nos configuram a Cristo, nos deixam perto dele. A mortificação ativa é aquela que nos prepara para aquelas que não estamos preparados. As mortificações passivas. Quem está preparado para morrer? Ninguém. Tem até o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte. O que é a preparação para a morte? Na verdade, é uma vida inteira esperando que os sofrimentos da vida presente nos deixem mais fortes, porque quando vier a morte, a gente vai estar forte. Essa é a única preparação. A preparação é a confiança em Deus. Por isso, seguir Cristo, o valor dos pequenos sacrifícios feitos por amor é que nos levam a compreender. Escolhemos algumas coisas para deixar de lado, para vencer o nosso gosto. Porque quando vierem as dificuldades, isso vai ser contra gosto mesmo. Quando vier a cruz e ela se apresentar, não vamos gostar. Mas como já estamos acostumados a suportar o que não gostamos, para fazer bem o que devemos, quando vierem as dificuldades que não esperamos, que não será fácil, arrancará de nós choros, dor, lágrimas, angústias, mas sabendo, por causa do amor de Deus, suportar, vamos vencer pouco a pouco, não nos deixar desesperar. Quantas pessoas, há pouco tempo atrás, quanto desespero deve ter, aquele casal que era da Canção Nova, e que é o Tiba e esqueço o nome da esposa, então que foi salvar o filho para não se afogar, e quando pulou na água quebrou, está tetraplégico. Então o que vai ser de agora dessa família? São 6 filhos. Como é que vai cuidar de 6 filhos sem emprego? Um homem agora que está tetraplégico. O que vai ser dessa mulher? Com certeza deve estar desesperada, mas está colocando tudo nas mãos de Deus, porque está na mão dela resolver o problema do marido.
Está na mão dela resolver o problema dela e dos filhos? Uma coisa de cada vez. Se ela entrar em desespero, bom, um está tetraplégico, a outra desesperada, o que vai acontecer? Nada. Vai ser tremendo, não vão resolver nada. É por isso que quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. As mortificações da Quaresma vão nos tornar fortes para carregar a cruz, abrir mão da própria vontade. Desde o início, para as mulheres a vida nunca foi fácil, porque a vida de verdade exige das mulheres uma abnegação total. O mundo pede para cuidar do corpo, basta ficar grávida que acabou. Tudo transformado. Aos olhos do mundo, engordou, está gorda. Aos olhos de Deus, não só fecunda, não só amorosa, mas vai crescer num afeto tremendo. Até a própria biologia diz que as dores do parto emitem uns hormônios que só naquele momento ele é emitido, que dá uma alegria tremenda dentro da dor. Por quê? Porque se não tivesse alegria, não suportava a dor. O corpo foi feito para isso. Nosso corpo foi feito para suportar as dores da vida presente. Deus não nos fez em vão. Deus nos fez para suportar calor, frio, fome, dor, angústia. Fez isso. Nos fez predisposto para o céu. Tanto é que nosso corpo tem tempo de validade. Para a Dona Alta não, porque a Dona Alta está com 100 anos. Então hoje ela tem todos os privilégios do mundo. Dona Alta pode tudo hoje. Fez 100 anos, alguns meses atrás. Já está indo para 101. E está aqui firme. A verdade é que os sofrimentos e a vida são difíceis. A cruz de cada dia parece ser uma loucura para os gregos e um escândalo para os judeus. Mas aos que creem é sabedoria e fortaleza. Aos que creem não é escândalo, é sabedoria e fortaleza. Onde vamos alcançar sabedoria? Na cruz. Na cruz estão todas as virtudes, toda a força de Jesus. Na cruz está a vontade do Pai. Na cruz está a nossa salvação. E a fortaleza vai sendo adquirida com o exercício. Em suportar pequenas dificuldades, vai nos tornando cada vez mais fortes. Não é que ficamos já indiferentes com o sofrimento. Não, ficamos mais fortes. Quem aguenta uma pancada é mais forte. Quem esperneia no primeiro beliscão, pronto, é fraquinho. É exatamente isso que devemos entender. Cruz e morte tem o nome de mortificação. Cruz é o plano de Deus para a nossa vida. E mortificação é a nossa atitude diante da cruz. Aqui está o plano de salvação da nossa vida. Ele pôs uma cruz pesada, a gente carrega. Pronto. Carregando vai se salvar. Pois a medida do peso da cruz é a medida do valor da glória que nós vamos alcançar. Mortificação do homem velho, das nossas más inclinações, murmurações, reclamações. A pessoa fica insuportável, uma pessoa que só reclama. Ai, tá ruim o calor, ai, tá ruim isso, ai, tá ruim aquilo. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa dessa. Por isso a gente tem que evitar mesmo. O silêncio da oração nos leva a não reclamar. Dá para fugir disso? Não. A gente reclamava dos pais que brigavam com a gente. Quem já tem os pais mortos sente saudade. Ai, que saudade quando brigava, era tão bom. Mas é isso. Se alcança a sabedoria e a compreensão da cruz depois do peso. E é esse peso que vai nos tornar mais fortes. E é isso que Nosso Senhor quer de nós. Quem me salvará desse corpo de morte? Diz São Paulo. Quem vai nos salvar desse corpo de morte? Que o nosso corpo nos leva à morte, todos os dias. Quem vai nos salvar? A graça. É por isso que a oração nos leva a Jesus. E é por isso que Jesus nos leva a suportar a cruz. A graça que vamos alcançar da convivência com Ele, para carregar o peso da cruz, é o que vai nos fazer melhor. Vencer os temperamentos, os nossos hábitos, os vícios. Vencer as coisas que em nós não condizem com a vontade divina. Das mulheres, é engraçado, se espera ternura, carinho,
afeto. Aí quando a mulher fica brava, meu Deus, está com demônio, né? Então parece, né? Não, mas não é. Mas por que diz isso? Porque Deus fez as mulheres com tanta ternura que não dá para entender por que tanta bravura ou brabeza. É por isso que, de verdade, fez as mulheres mais ternas, porque senão o que seriam das crianças? Ficariam perdidas. Assim Deus quis fazer. E essa também é a medida de uma cruz. Ser mais terna significa suportar mais. Pergunta se os pais aguentam ficar meia hora com os meninos no colo. Não aguentam não. A mãe fica 2 horas com os meninos no colo. Nem ela sabe de onde arrumar força. E isso quando não tem que ficar de madrugada ainda. Então tudo isso faz, quer dizer, é o sexo frágil. Mas quem que aguenta mais peso que as mulheres? O homem tem força, a mulher tem resistência. Essa é a diferença. Então Deus fez cada um com a sua cruz. Todos nós temos as mortificações sem piedade de si. Para que ficar com piedade? Ai, meu Deus, como eu sofro. Ai, meu Deus, como eu... E tá mal. A pessoa tá mal mesmo. É dar risada da própria condição. Vamos lá de novo, infeliz. Vamos trabalhar, porque para nós só sobe o trabalho, né? E as coisas que temos que fazer. Vamos lá, que quanto mais rápido faz, mais livre tá. Mais rápido tá do problema. E é isso. Vamos vencendo com verdadeira disposição. Ainda que não tenhamos. Isso é a mortificação, que nos leva à humildade de colocar o nosso coração, o nosso empenho, o nosso esforço e a nossa alma em cada uma daquelas coisas que não queríamos, mas estão ali diante dos nossos olhos e nos esperam. É isso que Deus quer. O que sou capaz de sofrer por Cristo para crescer nessas virtudes, nesse amor? Grandes penitências poderiam levar-nos ao orgulho. É por isso que a boa penitência está nas pequenas coisas de cada dia. Quem é fiel no pouco, é no muito. É o cuidado com as crianças, é o cuidado nos pequenos detalhes da casa. São todas essas coisas. Saber sofrer grandes penitências nos levam ao orgulho, mas as pequenas nos levam à humildade. Porque é uma humilhação, de novo fazer a mesma coisa. Já falei 200 vezes que não é para pôr esse negócio aí. Está lá. Pronto. E tirar aquilo e colocar no lugar. Isso aqui é uma penitência tremenda. É por isso que temos que vencer. É por isso que temos que lutar. É por isso que precisamos vencer cada dia. Grandes penitências. Não, pequenas é que levam a Deus, com humildade. Não uma disciplina que nos escraviza, mas que nos liberta dos vícios dos pecados. Por isso fazemos mortificação interior, até mesmo dos sentidos. Tentar não reclamar, tentar aceitar, tentar oferecer, que custa muito. São José Maria Escrivá tinha um lema para a gente aprender a viver nessa vida, nos preparando para a cruz. São 4 palavras que nos ajudam a entender o mistério da nossa salvação. São José Maria Escrivá dizia assim: calar, rezar, sorrir e trabalhar. É isso que nos salva. Calar das nossas murmurações, rezar porque não temos forças, nem vontade. Sorrir, porque não dá para fugir disso. E por fim, empenhar-se trabalhando. Calar, rezar, sorrir e trabalhar. Aqui estão os instrumentos da nossa salvação. É isso que Nosso Senhor quer. Pedro é exortado por Cristo, né? Quando ele fala: Senhor, não permitas, Deus, que você sofra tudo isso, que Deus afaste a cruz de ti. Não. Deus não quer permitir. Quer que você carregue, porque é a cruz que vai te salvar. Não fuja da cruz. Abraça ela com carinho. Abraça ela com amor. Pois essa cruz vai te salvar. Pedro é exortado, né? Afasta-te de mim. Esses teus pensamentos não são pensamentos de Deus. Afasta-te de mim, Satanás. Quando ele quer que Cristo não sofra, quando na verdade ele veio
para dar a sua vida e sofrer por nós. Que não tenhamos medo do sofrimento, mas tenhamos a graça de Deus e busquemos essa graça para suportar as dificuldades dessa vida. A voz que nos leva a fugir do sofrimento é a do demônio. A voz que nos leva a suportar a cruz de cada dia é um pedido amoroso de Deus, que você, imitando Ele, se salve. Ou se conduza à salvação, porque é Deus que vai te salvar. A Virgem Maria, foi dito que ela participaria dessa salvação. Desde o início, ela aceitou participar dessa salvação. E a sua vida foi difícil e árdua. Ela não compreendia tudo, mas meditava tudo aquilo que acontecia no seu coração. Por que um rei quer matar o seu filho? Não fez nada, é uma criancinha tão inocente, tão boazinha. Nasceu no frio. Que mais? Agora vamos para o Egito. Que mais? Agora se perdeu 3 dias no templo. O que mais? Agora está no deserto 40 dias sendo tentado pelo demônio. Agora perseguido pelos mestres da lei, fariseus, saduceus e outros que não compreendem. E os que se aproximam do meu filho, todos só têm interesse em querer milagres, milagres, milagres. Mas na hora de retribuir, crucifica-o. É isso. Esse é o caminho do seu filho? Sim, isso Nossa Senhora deve ter meditado. E o quanto não sofreu, mas o quanto não confiou. E o quanto viveu com o seu filho. Calou-se quando poderia reclamar. Rezou para confiar-se a Deus. Sorriu, porque é isso que Deus esperava da Virgem cheia de graça. A Virgem do sorriso, que é o que curou Santa Teresinha. Sorriu para ela, curou ela daquela doença terrível. Depois ela morreu de tuberculose, mas tudo bem. Dá para escapar de tudo? Não. Mas no momento que precisava, para que ela abraçasse uma cruz muito maior. E abraçando uma cruz muito maior depois, foi instrumento de salvação. Por que Deus salvou Santa Teresinha daquela dor e quase morte quando era pequenina? Santa Teresinha só teve sofrimento também. Aliás, qual santo que não teve? Todos os santos sofreram. Não teve um santo que não tenha sofrido. Todos sofreram. Se não foi perseguição, foi incompreensão. Se não foi incompreensão, foi maldade. Se não foi maldade, é Santo Antônio, até veneno deram para ele. Tomou. Morreu, não era a hora. Tinha que aguentar outras cruzes muito pior. Morrer vai ser livramento. Vai ficar livre da cruz. Não era isso que Deus queria, não. Tem cruz ainda para carregar. Para Nossa Senhora, uma espada transpassará a tua alma. Se prepara para o sofrimento. Como? Quais são as armas? Calar, rezar, sorrir e trabalhar. Uma espada transpassará o seu coração. A Virgem Maria não negou nada a Jesus, nem mesmo o sofrimento. Aceitou tudo por amor ao seu filho. E aos pés da cruz, se fosse nossa mãe, ia armar um escândalo tremendo, ia querer salvar a gente, ia xingar todo mundo, ia arrumar um barraco para salvar a gente, ia se descabelar, ia desmaiar, ia fazer tudo ali. Mas Nossa Senhora ficou em pé, num silêncio, na confiança, mesmo não compreendendo, mesmo sofrendo. E o prêmio, segundo uma tradição antiga, foi a primeira que Nosso Senhor ressuscitou e apareceu para ela. É interessante isso, né? Quando Maria Madalena foi lá no túmulo, estava vazio. Cadê Jesus? Disse a tradição que ele foi visitar sua mãe primeiro. O 4º mandamento estava valendo. Foi primeiro sua mãe, porque foi a única que foi fiel, do começo ao fim. Quanto essa mulher sofreu, mas quantas alegrias alcançou depois. Na verdade, depois Jesus subiu aos céus, ficou sozinha de novo. Mas com a esperança de um dia estar com Ele. E essa esperança garantiu, e a fidelidade e saber sofrer garantiu a assunção. Foi assunta aos céus. Assim,
O que nos pede esse tempo quaresmal é que neguemos-nos a nós mesmos, a nossa vontade, a mortificação para vencermos em nós o que nos impede de carregar a cruz. Tomar a cruz, porque ela é a porta do céu para nós. E seguir Cristo, mesmo no cansaço, mesmo na dor, mesmo nas angústias. Seguir Cristo todos os dias. Buscar a nosso Senhor todos os dias. Assim, entendemos muito bem o finalzinho desse trecho do Sermão das Montanhas. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Depois de tanta cruz, depois de tanto trabalho, depois de tanto sofrimento, depois de Deus permitir tantas coisas em vossas vidas, uma recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas, mas veio dar pleno cumprimento. Tudo aquilo que foi dito, veio Jesus cumprir, e cumpriu na cruz. Portanto, que São José Maria Escrivá nos ajude também a fazermos propósitos. Eu lembro que eu tenho até hoje uma cartelinha assim, que eu fiz e até plastifiquei ela. Estava no 2º ano de seminário. Tenho essa cartelinha até hoje. Tem 29 anos essa cartelinha plastificada. Está tão surradinha, mas está lá. Eu ponho de vez em quando, por alguns períodos eu volto ela para dentro do fichário, mas eu ponho ela de vez em quando diante da mesa. São várias. Depois uma hora eu trago a cópia para vocês verem. Mas é que é bonitinho porque a frase principal é a primeira que está ali em cima, é essa de São José Maria Escrivá. Calar, rezar, sorrir e trabalhar. É só isso que Nosso Senhor nos pede. E a recompensa de quem corresponde a um chamado de Deus será os céus. É isso que queremos? É ali que está a nossa salvação. Empenhemo-nos em pôr o nosso coração naquilo que vai nos salvar. Não é para castigar, não é para sofrer, mas carregando a cruz, sofreremos sem dúvida, mas sorrindo. Sem desistir, trabalhando. Sem desesperar, rezando. E sem murmurar, calando. Vamos pedir ao Nosso Senhor que nos ajude, que o tempo quaresmal seja um tempo forte, porque depois da paixão e morte, vem a certeza da ressurreição. Depois de uma vida longa, virá o prêmio da vida eterna. Depois de um peso enorme da cruz, carregado com sofreguidão, com dor e sofrimento, mas sorrindo diante das alegrias que virão, alcançaremos aquilo que tanto buscamos e alcançaremos aquilo que tanto nos exercitamos. Por isso a Virgem Maria não teve medo de uma espada que transpassaria sua alma, mas correu ao encontro dela. E Deus lhe deu a graça de participar de tudo o que uma espada e uma cruz nos causam. Também são causa da nossa felicidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.